A vida continua. Ou você se torna uma pessoa melhor para você mesma, ou vai continuar presa na mesma mentalidade que te faz sofrer. E ninguém vai te dar uma vida melhor do que você mesma. Eu vi esse post no Twitter e eu achei que tinha tudo a ver com o nosso podcast. Oiê, eu sou a Giza e esse é o Dando Voz aos Meus Pensamentos, um lugar onde há uma fala e talvez você se escute também. Ai, porque ninguém me ama. Ai, porque eu não tenho amigos. Ai, porque tudo dá errado pra mim. Se você continuar com essa mentalidade, com certeza as coisas não vão dar certo pra você. Ninguém vai te amar e ninguém vai querer ser seu amigo. Porque tudo começa aqui, na nossa mente. Eu sei que eu comecei o tema de hoje um pouco com palavras mais duras, mas às vezes é necessário. Eu vejo que a palavra que tem norteado, que tem me guiado no ano de 2025 foi a palavra amor. Durante o decorrer do ano, eu li uns 2 livros sobre amor e muitas músicas que eu me identificava, que eu gostava, falava sobre o amor. Uma delas é aquela do Claudinho Brasil, esqueci o nome dela, mas fala assim: hoje eu conversei com o universo e pedi pra ele tirar tudo que não for pra mim. Sei que vai doer, mas tudo tem seu lado positivo. Nada é por acaso, tudo tem algum motivo. Ninguém pode explicar o amor, nem as coisas que ele faz. Olhando ao nosso redor, mas de repente tudo se desfaz. E o que me fez sorrir, tenho que deixar ir. Enfim, mais ou menos isso. Acho que eu devo ter errado alguma parte, mas é porque eu não quis cantar aqui. Acho que talvez se eu cantasse eu lembraria mais fácil da letra. Mas basicamente é isso. Que o amor, ele é leve, é tranquilo, e eu citei isso no último podcast, né? Tem até aquele versículo da Bíblia que fala sobre isso. Mas o amor, ele é muito sincero, ele é muito claro, ele é muito transparente. E ser transparente, ser sincero, ser verdadeiro não é ausência de quebrar a sua expectativa, não é ausência de dor. Mas pelo menos é algo que não vai te enganar, não vai te ludibriar. Por exemplo, ontem eu participei de uma meditação que eu queria muito. Eu conheci a Beatriz do Ser Pra Ter, que é um podcast que tem também aqui no Spotify, que eu gosto muito dela, e ela sempre falou de uma meditação que chama Trance, que ela aprendeu lá na Inglaterra e tudo mais, enfim. E eu nunca tive a oportunidade de fazer, e dessa vez eu falei, não, eu vou ter que fazer. E daí eu fiz, e realmente foi muito mágico. E daí acabei tendo uma dupla lá, que a gente tem dividir a sala em duplas, para você fazer a meditação, para você fazer a leitura para a pessoa e a pessoa fazer para você. E eu conheci uma dupla, inclusive ela é daqui de São Paulo também. E daí, tipo assim, a gente se conheceu ontem à noite, no domingo, e hoje, segunda-feira, ela, tipo assim, perguntou com o que eu trabalhava, porque a gente não conversou, não falei sobre a minha vida, ela não falou sobre a vida dela, até pra leitura fazer sentido e não ser uma coisa da pessoa, parece que tá falando o que você quer ouvir. Não, ela vai falar o que ela realmente viu ali, o que, enfim, a espiritualidade trouxe. E ela me oferecendo um trabalho, olha que ironia, mas óbvio que o trabalho não tinha nada a ver com o que eu faço hoje, né? Já que eu sou atriz e meu trabalho é mais voltado para isso. Mas era algo que eu com certeza daria conta. Mas o salário não era condizente com o básico que eu preciso para me manter em São Paulo. Agradeci ela, mas fui muito sincera, expliquei o que eu fazia, expliquei que sim, eu daria conta, mas que o salário não era condizente com a minha realidade. Então não adianta eu pegar um trabalho que não vai nem pagar as minhas contas. E ela falou: Nossa, muito obrigada, você foi muito sincera, transparente. Falei pra ela que quando a gente começa, né, ter esse despertar espiritual e você começa a se dedicar a isso, a estudar isso, enfim, a tentar melhorar como pessoa mesmo, pra você e pros outros, ou você é transparente ou você é transparente. Você é sincero, não tem meio termo. Acho que não,
se a pessoa não tá fazendo de fato essa autoanálise, né? Porque eu acho que o despertar não é sobre você ficar melhor que os outros, pelo contrário, é você entender que você é tão falho quanto os outros. E você entende que ser verdadeiro, ser sincero, é o básico. Então não tem como não ser assim, não tem como ser diferente. E eu lembro que por muito tempo eu não entendi esse negócio de as coisas só são como são. E hoje em dia eu entendo, realmente as coisas só são como são. É um pouco básico, é um pouco simples, mas é exatamente isso a vida. Ela é básica, ela é simples, e as coisas só são como são. Não tem como forçar, é, não tem como você criar, inventar coisas. E eu acho que quando a gente se mantém no lado vitimista, né, de culpar o outro, culpar as circunstâncias, o universo, o cosmo, enfim, qualquer coisa que seja, é muito mais fácil, é muito mais cômodo pra gente fazer isso do que assumir a responsabilidade pelo próprio fracasso. E eu falo isso não julgando você que tá me ouvindo. Eu não tô aqui, não é meu papel te julgar ou ser falsa moralista e dizer se isso é certo ou isso é errado. Mas por muito tempo eu fui muito especialista em vitimismo, porque eu era vitimista pra caramba. Eu não sei se isso vem do meu signo, né? Eu sou pisciana e eu acho que, apesar de eu amar, é um signo muito bom. Eu gosto de ser pisciana. Eu gosto de ter essa visão dos dois mundos, né? Eu acho que é um signo que tá muito ali no meio do caminho entre a espiritualidade e a matéria. Mas quando não bem administrado, o nosso lado sombra, ele é muito vitimista. Eu conheço muitos piscianos que vão muito por esse lado. Eu ia muito por esse lado, mas eu acho que isso também tem a ver com a nossa maturidade, né? Com o que você vai vivendo e acho que não tem certo ou errado de, pô, a pessoa tá com 20 anos ainda não aprendeu, a pessoa tá com 30 anos ainda não aprendeu, acho que não tem idade. Eu acho que é uma coisa em que a pessoa vai vivendo, ela vai se permitindo, porque, não sei se eu já falei em outros episódios, mas eu vejo, por exemplo, aqui em São Paulo, como eu tô numa área, né, área artística, e também por ter uma aparência mais jovem, eu acabo tendo muito contato com pessoas mais novas que eu, e que a gente disputa o mesmo papel. Mas eu vejo que a mentalidade dessas pessoas é muito boa. Com certeza tem muito a ver com São Paulo. A própria cidade acaba moldando as pessoas, fazendo com que elas amadureçam precocemente. É um pouco triste porque tira um pouco, né, da vivência da infância, da adolescência ali, a parte mais tranquila. Mas ao mesmo tempo também forja, te deixa mais forte, te deixa mais pronto para lutar, apesar de que não é essa a intenção da vida, né? O universo não quer que a gente fique lutando o tempo inteiro, não é pra gente ficar nessa luta ou fuga. Mas acaba sendo bom por um lado, porque te prepara para coisas que talvez quem tem uma vida fácil, uma vida de privilégios, não suportaria. Eu, apesar de eu não ter sido criada e nascida aqui em São Paulo, eu nasci no Mato Grosso do Sul, gosto, sou muito reconheço o meu privilégio de ter nascido no interior, de ter tido uma infância de verdade, de poder brincar na rua e tudo mais. Eu não vejo isso acontecendo mais. Mas eu também tive que amadurecer cedo, porque eu não tinha uma situação financeira muito boa, né? Minha família não tinha. Meus pais se separaram, eu tinha 7 anos, então minha mãe teve que criar eu e minha irmã sozinha. Minha mãe sempre batalhou duro para, enfim, dar o básico pra gente. E depois ela conseguiu passar no concurso, ela começou a trabalhar como inspetora de aluno, mas ela trabalhava na zona rural não pegava telefone, então meio que minha irmã, a gente tinha que se virar, só via nossa mãe no final do dia, à noite, daí tipo, todo mundo ia dormir, não tinha muito espaço, assim, para conversar, para viver, enfim. Mas eu não acho que minha infância foi ruim, não acho, minha adolescência também não. Eu sou muito feliz, muito grata. E eu acho, assim, que esse lado sonhador, esse lado mais místico, mais realista também, essa dualidade
trouxe quem eu sou hoje. Por exemplo, esse lado do vitimismo, ou da gente culpar o outro, ou até de achar que o mundo tá contra você, é uma coisa que eu gosto de me parabenizar muito, e eu acho que vocês têm que fazer isso com vocês mesmos. Se olhar no espelho, sei lá, perceber coisas que você não gostava em você e que hoje você já mudou, que você já tá virando a pessoa que você quer ser. Sabe, todo dia falar, nossa, parabéns. Eu faço muito isso, eu fico parecendo uma louca, mas eu não tô nem aí. Eu fico, tipo, parabéns, Isa, é isso, é sobre isso. Hoje mesmo apareceu o perfil do TikTok de uma menina que eu fiz teatro, lá no meu estado. É uma menina que a gente não se dava bem. Tipo assim, no início eu não tinha nada contra ela, mas ela tinha alguma coisa contra mim. Mas hoje eu entendo que em algum lugar, em algum nível, algum grau energético, eu alimentei isso. Essa é a minha responsabilidade. Enfim, nunca fomos amigas, best friend forever, mas a gente se respeitava, que é o mínimo, né? Mas hoje eu vi um vídeo dela falando que um vídeo dela viralizou e tal, e ela tava muito feliz com isso, que ela tava achando tudo muito doido. E eu fiquei muito feliz. Tipo assim, sabe quando dá um quentinho no coração? Era como se fosse, tipo assim, como se fosse, sei lá, a Isadora, ou os meninos, quando acontecem coisas incríveis com eles. Como se fosse uma amiga minha mesmo. E aí eu entendi que eu estou me tornando a pessoa que eu quero ser. Só de eu ter ficado feliz por uma pessoa que é uma pessoa X na minha vida, não é uma pessoa que eu fiz questão de manter, mas que eu fiquei feliz pela vitória dela, por ela estar conquistando coisas, por ela estar fazendo coisas que fazem ela feliz e que dá pra ver que é o propósito. Sabe quando você sente que a pessoa tá seguindo o caminho dela e nada, nem ninguém vai tirar ela daquele rumo, porque ela sabe aonde ela quer chegar e ela tá fazendo tudo que ela pode. E eu acho isso tão lindo, tão incrível. E, tipo, tem muitas pessoas que me seguem, pessoas assim que eu admirava antes delas me seguirem. E eu já senti um quentinho só de ver coisas, postagens, enfim, elas vencendo na vida. E daí você ter essas pessoas te seguindo, também te admirando e comentando coisas suas e falando que gostou de tal trabalho, de não sei o quê, é mágico. Isso é amor de verdade. Nem era o tema desse podcast, na verdade, hoje. Mas tudo leva pro amor. E hoje é dia 1º de dezembro, último mês do ano de 2025, e eu não poderia ter crescido mais do que eu cresci nesse ano. Esse com certeza não foi o melhor ano da minha vida. Talvez foi o mais desafiador e o ano que mais pediu por sementes que eu plantasse. E eu plantei. Plantei até sem ter a terra ali. Plantei sem, enfim, ter as ferramentas necessárias. Mas eu plantei. Porque é isso que a vida pede da gente. Ela só pede que você faça. Fica procurando perfeição, não fica procurando hora certa, lugar certo, a pessoa certa. Não fica esperando que as pessoas te amem. Não fica esperando que as pessoas acreditem em você. Não fica esperando que as pessoas vão torcer por você. Faça você por você. Porque a partir do momento que você começa a fazer por você, as pessoas começam a fazer também. E não faça esperando isso. Mas elas vão fazer. Enfim, outra coisa que eu queria falar, semana passada a gente terminou de gravar. A série ainda não acabou, né? Estão gravando, vai até fevereiro, mas enfim. Do núcleo que eu participava, a gente terminou as gravações semana passada. Quando a gente estava indo embora, uma das meninas que fazia lá, enfim, o elenco comigo, estava vindo sentido a minha casa e ela nunca fez esse trajeto. Eu falei, por que você está indo sentido a minha casa? Ela falou, não, porque eu tô indo no centro de Umbanda, fica no carrão e tal. Aí eu falei, ah, é sentido minha casa, acho que eu vou com você. Ela falou, vamos. Eu senti que eu tinha que ir. E eu fui, e eu não sou uma pessoa, eu não gosto de seguir religião, eu já fui católica, eu já fui evangélica, e eu não gosto de me prender a religião nenhuma. Mas atualmente, a que mais
enfim, que eu frequento de vez em quando, mas eu não sigo à risca todos os dogmas ali, é a Umbanda. E eu fui lá e eu fiquei muito feliz de ter ido, porque só reforçou ainda mais que eu tô no caminho certo. A primeira coisa que a espiritualidade me falou foi assim: você não precisava estar aqui. Na verdade, ninguém precisava estar aqui, né? Eu lembro que o médium, né, que estava me atendendo falou: ninguém, todo mundo tá aqui, ninguém precisava estar aqui. Se você cuidar disso aqui, cuidar da sua mente, você não precisa estar aqui. Você só precisa cuidar da sua energia, você só precisa estar bem com você mesmo. E é sobre isso o podcast. Foi por isso que eu comecei daquela forma. Porque enquanto você não perceber que a sua mentalidade forja o mundo à sua volta, as coisas não vão mudar. A sua vida não vai mudar. E você vai continuar sofrendo. E não é pra gente sofrer. Eu sei que a vida é dura, tem muitas coisas, muitas questões que estão além do nosso alcance, mas o que está no seu alcance é cuidar de você, cuidar da sua energia, cuidar do que você faz, do que você pensa, do que você quer para sua vida. E se você se vê como grande, o mundo não tem outra alternativa a não te ver grande também. Entende? É isso que a gente tem que fazer. E daí fiquei muito contente porque foi só uma confirmação. Eu confesso que eu estava um pouco insegura, por isso que eu fui lá, porque eu tomei uma decisão recentemente que vai mudar o meu futuro. Eu tenho plena consciência disso. E tem muito a ver com isso, de se ver grande. Parar de aceitar o mínimo. O mínimo é você se tratar bem, você se amar e você acreditar no seu potencial. Mas o mundo tem que te jogar lá em cima. Mas para ele te jogar lá em cima, você tem que se jogar lá em cima primeiro. Nem sei se fez sentido, eu acho que eu misturei muitos assuntos, mas na minha cabeça tá tudo conectado, tudo faz sentido. E é isso. Vamos acreditar mais na gente mesmo. É óbvio que se você puder ajudar os outros, acreditar nos outros. Eu comecei a ler agora, mas eu ainda estou muito no início. O livro, acho que é Manual do Artista, alguma coisa assim. Não sei se eu estou falando certo, mas eu escrevo aqui na bio. Vou escrever o nome do livro na bio. E ele fala muito disso, da gente ajudar o outro, a ajudar o outro a fazer o que ele quer, o corre dele, acreditar no sonho do outro. E eu sempre fui assim, e é uma das virtudes que eu mais admiro em mim mesma. E que quando eu comecei a admirar isso em mim, outras pessoas começaram a fazer o mesmo comigo. E começaram a ser assim, e eu comecei a me conectar com esse tipo de pessoa. Porque é esse tipo de pessoa que eu quero à minha volta. Pessoas que levantam o outro. Pessoas que querem ver o seu melhor. Não pessoas que te criticam. Óbvio que a gente, principalmente quando você é amigo de verdade de alguém, e você ama essa pessoa, você vai falar, ó, oh, você tá errado. Você tá indo por um caminho que não é legal. Você tá se prejudicando. Isso é amor. Porque se alguém chegar em você e falar isso, essa pessoa te ama, cara. Porque quem é que tem coragem de bancar ali e falar, amigo, e saber que talvez se a pessoa interpretar mal, ela não vai querer mais ser seu amigo. Quem que vai bancar isso? Só quem te ama de verdade. Porque quem não te ama vai deixar você quebrando a cara sozinho. Vai te fazer duvidar de si. Vai ficar te colocando num limbo que não faz o menor sentido. Lembra disso, tudo é leve. Suas amizades têm que ser leves, seus relacionamentos têm que ser leve, a sua vida, o seu relacionamento com você mesmo tem que ser leve. Tudo que for difícil, sabe? Larga a mão disso. Não é pra você. Não é pra você. Definitivamente não é o seu caminho.
E eu sei que o primeiro episódio que a gente teve nesse podcast foi sobre propósito. E todos os outros estão ali ligados. E esse aqui também é sobre isso. Acredita em você. Acredita no seu propósito. E segue em frente. Porque quando você faz isso, nada nem ninguém vai te parar. Não há Cristo, não há diabo que faça você sair do seu caminho. É isso. Espero que tenha feito sentido para você. Que a minha alma tenha falado com a sua. E que se eu falei pelo menos um pouquinho, que você possa deixar o seu comentário aqui embaixo. Que eu vou adorar trocar com você. Se puder também, me siga nas redes sociais, no caso no Instagram, né? É a única rede social. Então, me siga lá no Instagram, @GisaPedrosa. E nunca se esqueça, abrace o teu jardim e floresça. E também, se puder, compartilha com alguém que precisa tomar esse tapa amoroso na cara, porque a vida é muito melhor. É muito bom fazer as coisas sozinho. É ótimo, é maravilhoso. Mas fazer no coletivo. Eita, aqui meu microfone. Espero que eu tenha estragado todo o áudio, mas enfim. Enfim, é muito bom fazer as coisas sozinho. Chegar lá, mas é muito melhor estar acompanhado. E se for no coletivo, então, melhor ainda. Valorize essas pessoas. É isso. Beijinhos.